Fala aí, gente! Sejam muito bem-vindos a uma live extraordinária. Estamos ao vivo. Deixa eu mandar pra galera aqui. Pera aí. Vou mandar live pra todo mundo aqui pra gente já dar início. E vamos lá. Aí. Fala, gente! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ó, você que tá chegando aí, já manda aí noite. Aí o Dantas deu uma ideia aí. Manda aí noite, manda noite pra gente já iniciar com todo mundo aqui na mesma sintonia. Fechou? Esperar a galera entrar aí pra gente iniciar. E hoje o papo vai ser sobre ansiedade. Então eu já te convido para você mandar a live para alguém que passa por algum tipo de problema como esse. Então você vai clicar aqui no aviãozinho e vai mandar a live para todo mundo que você conhece aí no seu Instagram. Assim que você clica no aviãozinho, aparece aí umas 9 pessoas. Manda para essas 9, envia. Manda aqui também, vai lá no WhatsApp, manda nos grupos para que a gente possa encher essa live aqui para que pessoas possam ser transformadas, que o verdadeiro objetivo é esse. O papo de hoje vai ser bem legal, eu anotei bastante coisa aqui. Eu creio que vai ser uma transformação na vida de vocês. E por que eu escolhi esse tema, ansiedade? Porque eu já sofri com isso. E de acordo com a ONU, né, Organizações das Nações Unidas, e de acordo com essas organizações da saúde, tem uma notícia que diz que até 2030 o Brasil vai se tornar o país mais ansioso do mundo. O Brasil já está sendo o país mais ansioso do mundo, onde as pessoas estão sofrendo muito com essa tal da ansiedade. Então até 2030 ali, grande parte da população mundial vai estar sofrendo com esse mal. É um dado que saiu aí nas notícias. E o Brasil, não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo, do planeta Terra inteiro, juntando todos os países. O Brasil é o país mais ansioso, é o que mais sofre com ansiedade. E pra gente já iniciar aqui, a galera vai entrando aí, ansiedade nada mais é do que a sua alma já enxergou algo e o seu corpo não está querendo ir. Como assim, João? Ansiedade é lá no fundo você entender que você tem uma vida extraordinária pela frente, você tem um lugar incrível que Deus tem para você, você sabe disso, só que sua alma já enxergou aquilo de extraordinário que tem para você, mas o seu corpo não vai, seu corpo não quer ir, seu corpo quer mais 5 minutinhos de cama, seu corpo quer conforto, não quer desconforto. Sendo que a ansiedade é um impedimento da gente ir para o desconforto. A ansiedade nada mais é do que a gente querer nos manter no conforto com medo de explorar o mundo lá fora. É isso que é ansiedade. Eu pesquisei etimologicamente, né, na etimologia da palavra, porque ontem eu estava lá no Edson, lá numa palestra. Aí, peraí que essa cadeira tá me incomodando aqui. Aí o que foi falado lá? Tinha um judeu lá falando, e algo que o judeu fala muito, que eles estudam muito, por isso que eles são tão prósperos, é que eles procuram a etimologia, a identidade das palavras, coisas que a gente não faz. Eles, por exemplo, ação, tá, é uma palavra, ação, mas eles aprofundam naquilo, eles buscam a identidade, eles buscam a etimologia da palavra ação e não ficam só na superfície. Tem uma frase lá que ele falou que foi muito massa: é melhor você se aprofundar em uma única coisa e ser profundo nisso do que você falar vários assuntos sem profundidade alguma ou superficial. E uma das coisas que a ansiedade faz é gerar uma tempestade em copo d'água. Tipo assim, ó, uma das coisas que a ansiedade faz é isso aqui, ó. Isso aqui é você, tá? Isso aqui é você. Essa gota aqui que eu vou despejar aqui nessa tampinha, ó, a gota ali, tá vendo? Ó, caiu. Uma gota, um problema, uma gotinha. O que a ansiedade faz, eu não vou derramar, mas é derramar o negócio todo. A ansiedade, ela cria um problema ali, só que 1000 vezes maior do que ele é. Então aí que tá o problema.
O que a gente tem que fazer é enxergar a realidade do jeito que ela é. Só de você ter esse entendimento de que se você entender a realidade do jeito que ela é e viver a realidade do jeito que ela é, você vai ver que sua ansiedade vai melhorar num nível absurdo. Porque qual que é o problema? As pessoas, elas têm um problema de má interpretação da realidade. Todos nós interpretamos o mundo de um jeito. Todos nós interpretamos o mundo com as nossas crenças, aprendizados, experiências. Todos nós interpretamos o mundo daquilo que a gente viveu. Então o que acontece? A gente tem que trocar essa crença de ver o mundo da forma que a gente quer e começar a ver o mundo da forma que ele é. Tem uma diferença nisso. Vamos lá. Você, para eliminar a ansiedade, você precisa entender que você não tente enxergar o mundo da maneira que você quer. Não tente enxergar a realidade da maneira que você quer. Enxergue a realidade da maneira que ela é. Enxergue o mundo do jeito que ele é. Porque se você tentar mudar as coisas, você vai tentar meio que controlar algo que não tem controle. A ansiedade parte desse princípio, de controlar algo que não tem controle. Vamos aqui para a etimologia. Ansiedade, etimologicamente, que é a identidade da palavra, a origem da palavra, vem do latim, eu não anotei aqui não, mas vem do latim, que quer dizer estado de alma apertada, comprimida, sufocada por aflição ou medo. Ou seja, ansiedade é um estado de alma apertada, comprimida, sufocada por aflição ou medo. Isso é ansiedade, tá? E a gente tem outra definição também, que é aqui, alma apertada. A sua alma nada mais, nada menos do que já enxergou algo. Ela enxergou alguma coisa. Só que o seu corpo não está querendo ir na mesma sintonia que a alma. E aí gera esse conflito, essa separação, essa distinção, e você se sente ansioso por querer buscar aquilo que sua alma enxergou, só que você não está indo. Entende? Aí gera esse conflito e você fica ansioso. Então a ansiedade é um conflito entre o controle, o desejo de controle, de controlar o incontrolável, e o esquecimento de confiar no tempo de Deus. Ansiedade é isso. Ansiedade é você tentar controlar aquilo que é incontrolável, ou seja, você ter o desejo de controle, o ego, isso é sobre o ego, você desejar controlar tudo, e também o esquecimento de confiar no tempo de Deus. Aí quando você tem esse entendimento, lembra que eu falei para vocês que a mudança começa com o entendimento seguido de um processo, tá? Você entendeu. Você entendeu agora várias definições do que é ansiedade. Etimologicamente é um estado de alma apertada, comprimida, sufocada por aflição ou medo. Outra definição nada mais é ansiedade do que um desejo de controle, de controlar aquilo que não tem controle, e você esquecer de confiar no tempo de Deus. Pronto, você tem 3 definições do que é ansiedade e uma etimologicamente. Então tá, entendemos o que é ansiedade. Agora você tem clareza daquilo que é ansiedade. Agora a gente precisa ir para a resolução. Porque lembra daquilo, toda mudança começa com um entendimento, um start, uma virada de chave. Toda mudança começa com esse entendimento, seguido de um processo. E depois desse processo vem a resolução. Na verdade, o próprio processo é a resolução do problema. Sabe por quê? Aqui tem uma prova. Eu já passei diagnosticado por TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade e síndrome do pânico. Tá? Eu já passei por isso há uns 5 anos atrás. E hoje, o que me fez mudar foi um entendimento que eu vou passar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5 coisas que vão fazer que vão te ajudar nesse processo de vencer a ansiedade, tá? E o que aconteceu comigo? Eu tive esse entendimento, esse start, essa clareza. Caraca, sabe aquele momento eureka quando você está assistindo um vídeo? Quando você está assistindo um vídeo e alguém fala alguma coisa que você fala, caraca, é isso, é isso. Então, é esse entendimento que vai fazer você despertar. Aí, mas o que faz você mudar? Aí é o processo. Aí é a mudança de hábitos, aí é a mudança de mentalidade, aí é a mudança de ambiente, é novas experiências, é âncoras que você cria de acordo com a neurociência ali. Mas qual que é a questão que eu quero chegar com vocês? Vai ser uma live rápida, tá, gente? Eu não vou demorar muito não,
Quero ser direto ao ponto para te ajudar a resolver seu problema. Qual que é o rolê? A fé não é a negação do problema. Ou seja, você tem a identidade, certo? A fé não é a negação, não é você dizer eu não tenho ansiedade e esquecer ela. A fé não é a negação, porque a negação é alienação. Então pega isso aqui. Você tem ansiedade, você acha que tem, correto? Aí a fé não é você simplesmente virar as costas assim para a ansiedade e falar não tenho mais ansiedade, pronto. Não. A fé não é a negação, isso é alienação. A fé é a não submissão ao problema. Ou seja, a fé é você não se submeter à ansiedade, é você não se submeter à doença, é você não se submeter à situação que você está. Isso é a fé. A fé é você não se submeter àquilo que você está passando hoje. É você dizer para a ansiedade e falar, tá bom, eu entendo que eu estou sofrendo com isso, mas eu não me submeto a isso. Eu não vou ser mais fraco com isso. Eu entendo que não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu entendo que tem um Deus que me fortalece. Eu entendo que Jesus deu a sua vida por mim na cruz e eu posso todas as coisas nele que me fortalece. É você não se submeter a isso. Entende? Então não haja como se você ficasse negando as coisas. Não, encare a realidade do jeito que ela é. Lembra? Volta aqui, ó. Encare a realidade do jeito que ela é e não do jeito que você quer. Então, se você tem um problema, beleza, não negue esse problema. Encare a realidade do jeito que ela é. Então, você tem um problema, beleza, peguei o problema. Fé não é negar. Eu tenho um problema, mas eu não me submeto a ele. Isso é fé. É você não se submeter àquele problema que você está passando. Agora, partindo de um princípio de mais... Fica até o final aqui que eu vou entregar as 5 coisinhas, tá? Que eu estudei pra te passar sobre ansiedade. Fica até o final. Por favor. Agora, olha que louco. Às vezes, a ansiedade pra você não é nem um estado clínico, mas sim um excesso de distração. Excesso de distração é igual a ansiedade. Às vezes você não é ansioso, você só está distraído. Você só está com tanta informação na cabeça. Você só está com falta de clareza do que fazer. Às vezes é isso. Às vezes não é nem que você está super ansioso, sofrendo. Não. Às vezes é muita informação, excesso de informação, excesso de coisas que você não consegue ter clareza de seguir um caminho. Às vezes é isso que está te paralisando, a falta de clareza. João, como que eu resolvo a falta de clareza? Aí você precisa de um tempo com você, um processo interno. Tem no evento que a gente foi agora lá no Edson, eu conheci um cara que ele tem um movimento que chama Extremos. Eles basicamente vão para dentro de uma caverna braba mesmo, uma caverna escura, e eles fazem uma imersão de um dia nessa caverna. Eles adentram na caverna para explorar e tudo mais e faz uma imersão. É o momento de você desconectar do mundo e se conectar internamente. Porque quando você para de olhar assim para o mundo e olha para dentro de você, você consegue ter um tempo para discernir as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque tem gente que não tem nem clareza de onde está. Tem gente que está vivendo só por viver. Tem gente que está no ritmo hipnótico, igual diz Napoleão Hill, que é nada mais ou menos do que viver no automático, viver sem ter clareza de onde está, sem estar consciente do que está fazendo. Simplesmente está vivendo, está sobrevivendo. Então o que você precisa fazer para resolver a falta de clareza? Tira um dia, tira 2 dias, tira o tempo que precisar. Desliga o celular, sai fora do celular, sai fora de tudo. Conecta com você, para, silêncio. Silêncio, fique em silêncio, escuta o que sua mente está dizendo. Escuta o que o seu coração está dizendo. Escuta isso. Vá para dentro de si, lechilerá, em hebraico, quer dizer vá para dentro de si mesmo. Ou seja, para as distrações aí e silencia. Fique em silêncio escutando o que está acontecendo e você vai discernindo. E tem outra questão também que é da neurociência. O cérebro, ele grava padrões. Se, por exemplo, o cérebro grava padrões, correto?
Então, se você, por exemplo, ficar uma semana triste, ansioso, preocupado, seu cérebro grava esse padrão e ele vai tentar manter esse ritmo padronizado para gastar menos energia, porque o cérebro é uma máquina de economizar energia, por isso que ele cria hábitos, para que esses hábitos economizem energia, para que a gente não possa gastar energia pensando toda hora, porque pensar gasta energia. Então, o cérebro cria padrões. Então, se você fica uma semana preocupado, ansioso, com medo, triste, seu cérebro grava esse padrão e aí você tende a repetir esse padrão todos os dias. Aí cria um processo crônico de ansiedade, de preocupação, de estresse, porque você viveu tanto esse processo de estresse, de ansiedade, de preocupação, que isso virou crônico. Seu cérebro criou o padrão e está crônico agora. Então o que você precisa fazer? Mudar, quebrar esse padrão, quebrar esse paradigma, quebrar esse ciclo. Como? Novas experiências, novos hábitos. E é lógico que vai doer no início. Vai ser ruim no início. Tudo aquilo que a gente inicia é ruim, dói. Só que aí é que separa as pessoas que realmente querem e as pessoas que realmente desejam. Todo mundo, na verdade, é aí que separa as pessoas que realmente querem, porque muitos querem, mas poucos têm coragem de fazer. E é nesse momento que vai separar as pessoas. No momento de colocar em prática, no momento de fazer, no momento de mudar de hábito, no momento onde você vai estar sozinho e vai bater aquela memória antiga de preocupação, de medo, de ansiedade, e você vai estar sozinho, e é nesse momento que você vai ver se você vai ser forte ou se você vai se submeter. É nesse momento onde você vai... Nesse momento que vai separar, onde você vai buscar a sua esperança, onde você vai colocar o seu coração, onde você vai buscar. É no momento onde você está sozinho, sozinha, que vem a ansiedade, que vem o medo, que vem a preocupação. É nesse momento que vai separar. Esse momento é o ponto-chave que você vai encontrar aí quando você viver isso. Aonde você vai colocar a sua esperança, onde você vai buscar renovo, aonde que você vai buscar? Será que quando bater a ansiedade, quando bater a preocupação, quando tiver um momento negativo no meu dia, será que eu vou ir para um escape, celular, droga, bebida? Ou será que eu vou para algo que realmente alimenta e dá renovo à minha alma? A Bíblia, Jesus, pessoas que são espirituais. É sempre escolhas. A gente vai ter sempre escolhas na nossa vida. Tudo é uma decisão, tudo é uma escolha. E toda escolha tem a consequência. Então o que acontece? É nesse momento que você vai separar você. É justamente esse momento que vai separar você. Quando terminar essa live aqui, o que vai separar você vai aplicar ou você vai pegar o celular e ficar no ciclo de novo. É justamente isso. Não é aqui enquanto você está escutando essa live aqui que sua cabeça pode estar explodindo, tá vindo esse entendimento em você. Não é agora. Vai ser depois, no processo, que você vai sair da live aqui e vai falar, tá, e agora? É aí que você vai ter que ser forte. É aí que você vai ter que buscar a Deus. É aí que você vai ter que aplicar aquilo que foi dito. Entende? E aí, depois de ter falado isso tudo aqui para te dar esse despertar, para te dar esse entendimento, deixa eu mostrar para vocês 5 coisas que eu anotei que a gente vai falar sobre para te ajudar a vencer essa ansiedade. Seguinte, primeira coisa, mudança de hábitos. Lembra que eu falei que às vezes a ansiedade não é nem ansiedade em si, é só distração. Às vezes a ansiedade não é nem ansiedade em si, são hábitos negativos que te deixam acelerado. Às vezes é falta de presença. Então, o primeiro ponto para a gente vencer a ansiedade é mudança de hábitos. Uma rotina desregulada, sono ruim, má alimentação, excesso de redes sociais, falta de oração e silêncio. Tudo isso alimenta a ansiedade. Uma rotina totalmente desregulada, o sono totalmente ruim, não bebe água, não se alimenta bem, não treina,
Ou seja, tudo isso você está alimentando a ansiedade, não fazendo essas coisas. Então, se você não se alimenta bem, não dorme bem, não toma água, não pratica exercício físico, não ora, não fica em silêncio, você fica o dia todo no celular, tudo isso alimenta a sua ansiedade. Tudo isso. Tudo isso alimenta. Agora, se você corta isso e decide mudar de hábitos, aí você para de alimentar a ansiedade e começa a alimentar uma rotina regulada, uma rotina saudável, uma rotina boa, que consequentemente vai te dar uma mentalidade boa, que consequentemente vai te dar bons resultados que você busca. Entende? Segundo ponto, mudança de mentalidade. O principal ponto de todos, mudança de mentalidade. Ansiedade, muitas das vezes, é aquilo que eu falei, fruto de padrões repetitivos, distorcidos, pensamentos automáticos, negativos e crenças limitantes. Ou seja, quando você fica nesse ciclo de ansiedade, preocupação, seu cérebro cria padrões mentais distorcidos. Tá tudo distorcido, tá tudo padronizado, só que distorcido. Então a gente precisa fazer o quê? Reprogramar a nossa mente, que é com o quarto ponto, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos para o terceiro. O terceiro é excesso de distração. Às vezes você só está distraído. Às vezes você está distraído com tudo. Às vezes você está com excesso de informação. Às vezes você está lendo tanto, estudando tanto, só que está aplicando pouco. Está gerando obesidade mental, está gerando frustração que gera ansiedade. Entende? Então tudo que você faz assim em excesso negativo vai te gerar coisas negativas também. Quarto ponto, que é o principal para você reprogramar sua mente, âncoras positivas. Âncoras nada mais é do que, por exemplo, estou aqui, terminei a live, estou aqui bebendo água. Aí vem um pensamento negativo. Ah, a live foi muito ruim. Eu comigo mesmo, sabe? Tô aqui. Pô, a live hoje foi ruim. E voltou. Foi o limite de tempo do Instagram. Enfim, a âncora é o seguinte: estou aqui e veio um pensamento. A live foi ruim hoje. Em vez de eu me submeter a isso, eu rebato com uma palavra positiva. Então, ó, âncoras positivas é você criar respostas conscientes para momentos de ansiedade. Uma oração, declaração, uma música, uma respiração profunda, uma lembrança das promessas que Deus já fez para você. Isso tudo ajuda a reprogramar o cérebro. Então, você criar âncoras positivas é assim: caraca, tô aqui, bateu uma preocupação, uma ansiedade aqui do nada. Tá, eu vou rebater isso com um versículo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então eu tô aqui no meu dia estudando, bebendo água, aí comecei a ficar ansioso, começou a me dar pensamento ruim, preocupação excessiva, começou a me dar esse monte de coisa. Eu vou automaticamente, mas peraí, tá escrito que se eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Entende? Eu rebati o pensamento com um versículo. Ah, João, mas eu não quero isso. Tá, você pode, sei lá, declarar alguma coisa. Não, eu declaro que esses pensamentos não são reais e eu decido fazer coisas diferentes. Aí você pode pôr uma música, você pode respirar fundo para quebrar o padrão, quebrar o ciclo, quebrar esse padrão vicioso. Porque às vezes você tá aqui, olha como é que começa. Você tá tranquilo na sua casa, assistindo um filme, não sei o que. Aí do nada bate uma preocupação, alguma ansiedade, alguma coisa. Se você não fizer nada, você se submeter a isso, gerou uma memória, gerou um padrão. Aí daqui a pouco começa outro. Se você não fizer nada, isso vira uma bola de neve. Você começa a entrar em estado de ansiedade. Então você tem que cortar isso logo. Como? Faz uma declaração, coloca uma música, sai do padrão, quebra o padrão, sai do ambiente se possível, muda, sabe? Faz alguma coisa diferente para cortar esse ciclo de pensamento, esse padrão. Isso é ciência, gente. E agora o último ponto: novas experiências, novos ambientes.
Um ambiente tóxico, ele mantém o ciclo de ansiedade, ele alimenta a ansiedade. Mas agora um ambiente fértil, com pessoas que fortalecem a sua fé, com pessoas que te fazem crescer, uma experiência que te faz despertar, uma imersão, um curso que você compra que te faz despertar, uma mentoria que você faz que muda seu ponto de vista. Alguma coisa diferente, uma nova experiência, porque isso vai gerar um novo padrão mental, novos pensamentos, novos hábitos, novos comportamentos, novos resultados, por causa de uma nova experiência. Eu fiz um vídeo sobre isso, está no meu feed. Então, é basicamente você entender isso. A confiança plena em Deus. Porque a gente viu aqui, a ansiedade é você ter um excesso de controle. Excesso de controle. Querer controlar o incontrolável. Então vocês anotaram aí os 5 pontos? 5 pontos para você vencer a ansiedade? Mudança de hábitos, mudança de mentalidade, excesso de distração, âncoras positivas, novas experiências. Isso. Anota esses 5 pontos aí e aplica. Aplica. Porque identifica aí, às vezes é só algo que você tá tentando controlar demais, sendo que não tem controle. Às vezes a ansiedade que você está sentindo é porque Deus já te falou para você descansar, só que você ainda está tentando controlar aquilo que é controle dele. Às vezes você está tentando controlar algo que Deus já falou para você, filho, filha, deixa isso aqui comigo. Quem controla sou eu. Eu tô no controle, só que aí você insiste em querer controlar tudo, você insiste em querer deixar tudo nos conformes, deixar tudo perfeito, não deixar escapar nada. E isso gera ansiedade. Por quê? Porque você está tentando controlar aquilo que não tem controle, aquilo que só ele pode controlar. E você começa a assumir responsabilidades que não são para você assumir. E você começa a ficar ansioso por causa disso. Porque você vê que as coisas estão saindo do controle, mas é para sair, porque não é para você estar no controle disso. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está aqui, está escrito. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Está escrito. Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ansiedade, cara, você vai vencer ela sabendo quem você é. Ansiedade, você vence ela tendo clareza da sua identidade, do seu propósito, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te falar um negócio, você ama a Deus? Você crê nele? Você ama ele? Você vive segundo o propósito que ele te chamou? Se sim, então pronto, por que você está preocupado? E o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quer ver? Deixa eu puxar o versículo aqui, ó. No mundo, ó. João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Entende, turma? É um entendimento que vai fazer você mudar. É um entendimento que vai fazer você despertar.
é você justamente entender que a ansiedade é você tentando controlar aquilo que não é do seu controle. É você tentando tomar conta de tudo. É você tentando... Você não percebe que você está impedindo o rio de fluir? Você não percebe que... Pega um rio. Um rio, ele flui. A vida flui. Se você planta uma árvore, uma semente de maçã, ela vai fluir. Ela vai fazer todo o processo certinho. Por quê? Ela já sabe quem ela é. Ela tem clareza do que ela tem que fazer. Ela sabe o propósito dela. É a mesma coisa a gente. Está escrito lá em Gênesis 1:26. Para que a gente foi feito? Para que a gente foi criado? Para que? Está escrito lá. Para multiplicar, para frutificar, para sujeitar a terra. Ou seja, está escrito quem a gente é, o que a gente tem que fazer. Pronto, está escrito. Agora é só a gente fazer e desfrutar desse processo que a gente está vivendo aqui. Ansiedade sai também quando você entende que você não é daqui. Você não é desse planeta Terra. Você está aqui de passagem. Aqui não é morada, aqui é um caminho, é uma passagem que você está passando, que você está vivendo experiências e que aqui você vai descobrir seu propósito, aqui você vai viver seu chamado, aqui você vai conhecer mais a Cristo, aqui você vai ser sal da terra e luz do mundo, para que depois você vá para da onde você veio, entende? Então, cara, ansiedade é você entender isso e ponto. Ah, João, mas é tão simples assim? É porque você acha que é coisa mirabolante que você precisa fazer. Mas não. É você entender e partir para o processo. Vai ser difícil? Vai ser desafiador? Vai ter aflição? Vai sofrer com ansiedade? Vai sofrer com preocupação? Vai. Mas é você entender que tem alguém, tem um Deus que nos guarda, que nos protege, que vai na frente, que ilumina. É você entender isso. Vai ter ansiedade sim, vai ter preocupação, vai ter problema, vai ter desafio, vai ter tudo isso. Vai ter aflição, vai ter angústia, vai ter tudo isso. Mas o que diferencia quem vai passar por isso bem ou não são aqueles que têm onde se segurar. São aqueles que têm onde depositar a sua esperança. Tem aqueles que têm onde lançar a ansiedade. Entende? É aí que separa, é aí que diferencia. Então é basicamente você ter esse entendimento. Que esse entendimento que você teve hoje vai fazer você trilhar um processo, um caminho que vai te fazer chegar em um nível que você vai começar a transbordar para as pessoas aquilo que fez você vencer aquilo que você está passando hoje. Então, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Só não tenta controlar aquilo que é incontrolável. Só isso. Show de bola, gente? Fiquem com Deus. Vou deixar essa live salva no YouTube. Deixar essa live salva lá para quem quiser reassistir. E é basicamente esse entendimento que você tem que ter. Só para de tentar controlar tudo. Para de tentar controlar o incontrolável e confia nele. Confia nele que as coisas vão fluir. Deus abençoe vocês. Tamo junto.